Para quem é sensitivo, ambientes coletivos fazem muito mal. Então, show, partida de futebol, né? Porque a pessoa, ela capta, se a gente pensar que o coletivo, ele envolve um sentimento, uma energia ali que é do grupo, a pessoa capta aquilo como um todo. Então, nela, aquilo vai ser muito mais forte, impactante, né? Então, é complicado. Eu acho que depois até é importante, às vezes, se a pessoa sentir que ela captou muito, ela fazer um detox, algum processo de limpeza e harmonização. Colocar coisas físicas, eu acho excelente, porque cada vez que a gente olha para elas, aquele cristal de proteção, aquele vaso com espada de São Jorge, ou com vaso de 7 ervas, eu acho que a gente se recorda que a gente pôs ali uma energia de proteção e a gente se sente mais protegido. E como é tudo sobre como eu me sinto, porque isso tem a ver com aquilo que eu vibro, eu posso estar de repente me sentindo vulnerável quando eu olho para algo que me dá ideia de proteção e falo, não, eu estou protegido, eu fiz algo, eu me reafirmo e eu fortaleço aquilo que eu fiz e aquela energia. Conectar com o que é bom tá valendo, mas o ruim é que na maioria das vezes o que a gente tem à nossa volta é mais uma energia para pôr a gente para baixo do que para cima. Hoje eu trabalho muito a questão da atenção plena. Então eu tô num local, eu percebo que ali a energia não tá legal, eu busco me desconectar daquilo ali e me conectar com uma outra coisa. Então eu foco numa outra coisa, pode ser um posto de gasolina que tem do lado, tem esse posto, eu preciso abastecer. Então eu puxo a minha atenção para alguma outra situação para eu não pensar naquilo, porque é uma forma de me desconectar e busco sair do local, né? A mesma coisa em relação a pessoas também. Tem gente que eu já sei que vai me pôr para baixo, eu evito. Você já ouviu falar do oráculo do Deus? Olha só que fantástico, oráculo do Deus. Simbolismos, conexões, né? Tem também reality shows sobre paranormalidade. Esses outros assuntos serão abordados por ele, o autor deste livro, que é Edu Scarfon. A gente vai começar aqui com pergunta, porque já sabe que vocês gostam bastante desses conteúdos. O oráculo de Deus, Edu, assim, ele tem assim uma conexão. No momento em que ele é publicado, acho que faz uns 3, 4 anos, alguma coisa assim. Mais? Faz mais. Faz mais tempo ainda? De quando que ele foi publicado? E qual é o intuito dele ser publicado em meio a um movimento muito forte também do sagrado feminino? Como é que chega-se no mercado esse oráculo e como é que ele foi também escrito, né? Quanto tempo você levou também na parte escrita do oráculo do Deus? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar contigo. Então, esse livro, ele levou um tempão aí, viu? Porque eu comecei a escrevê-lo um pouquinho antes de entrar nos paranormais, né? Os paranormais foi em 2014. Então, eu comecei, se eu não me engano, em 2012. Só que na época dos paranormais eu parei, porque eu tive que ficar focado ali no que estava acontecendo, né? E fora isso, nos atendimentos, nas aulas. E aí os paranormais foi em 2014. Após, em 2015, eu voltei para terminá-lo. Então, em 2016 ele foi lançado, se não me falha a memória, ele tem uns 10 anos, esse livro. Olha aí. E aí ele parte do quê, né? Pra gente na bruxaria, a gente acredita muito na polaridade do feminino e do masculino, né? Yin e yang. E aí pra gente a deusa, né? É a lua, é a terra, né? E já está sendo muito falado ao longo de todo esse tempo que existem vários oráculos ligados ao feminino. Mas eu senti falta de uma explicação sobre o sagrado masculino, porque quando a gente escuta falar sobre Deus, a gente lembra muito de Deus como ele é cultuado no cristianismo e tudo mais, e não como ele é cultuado no paganismo, porque o Deus pagão, ele é muito diferente do Deus cristão, né? E para a gente o Deus pagão, ele se desdobra em vários deuses, né, de diversas culturas. Estamos em boa companhia. E é o que eu trago aí no livro, né? Quem são esses deuses, né? E a gente vai falando sobre indianos, egípcios, africanos, celtas, gregos, nórdicos e por aí vai. Já que apareceu aí uma gata aí na câmera e tudo mais, né? Qual é a relação, então, tem muito bruxo, a bruxa e o gato, notadamente o gato preto, e qual a relação também com essa energia do felino com as deusas também de conexões, né? Que o gato traz essa conexão também, né? Qual a importância também disso? Para a gente eles são maravilhosos, né? O gato preto, então, nem se fala porque ele é um aliado, né? Que ele é muito sensível, né? Às energias.
e ele limpa a gente também, né? Estou me sentindo aqui já purificado energeticamente, né? Eles vêm quando passa o rabo ali na gente, passa ali pelas pernas, Aham. muitas vezes estão limpando, né? Sem contar que todo gato é terapêutico, né? Porque quando ele tá ronronando ali, ele harmoniza a gente também, né? Se a gente se conecta no Uhum. processo. Então, pra gente, o gato ele é super sagrado, né? Quando a gente fala do gato e deusas, eu me lembro muito de Freia, né? A deusa nórdica, né? Que é uma deusa da magia, da feitiçaria e também das valquírias, deusa guerreira, né? E ela, o gato tem uma relação íntima com ela, né? Então, há mitos em que ela tem uma carruagem puxada por gatos também, por felinos, né? A gente tem Bast ou Bastet dos egípcios, né? Que é a deusa gata também, né? Então, o gato é um animal super sagrado, né? Para os pagãos. Uhum. Tem uma divindade, inclusive faz parte aqui do oráculo do Deus, que é Cernunnos, né? E Uhum. muitas tradições e conexões que são consideradas divinas no paganismo é atribuído conexões negativas. Por exemplo, Deus Cernunnos, as pessoas vão associar muito com a figura do diabo cristão. Uhum. Qual é a energia, a força de Cernunnos? Qual a importância dele? O que ele repercute, né, nessa visão mais pagana, do paganismo em si? E que está aqui tão presente no oráculo do Deus. Isso, tá aí. Ele é um deus, muito ligado ao espírito mesmo do masculino na bruxaria, né, porque é o protetor da natureza, pra gente a natureza é a criação da deusa, né, ou a própria, e Cernunnos ele protege, né, os bosques, ele protege os animais, mas ele também é um deus de fertilidade, né, para os celtas. Inclusive, quando a gente para ver sobre os deuses celtas, a maioria são deuses e deusas de fertilidade. Uhum. Então isso era muito importante, né, para os antigos. E hoje a gente pensa em fertilidade, o pessoal pensa muito na questão de ter filhos ou não, né, de ter como gerar, e na verdade fertilidade é a capacidade nossa de gerar qualquer coisa, né, não só uma criança, mas se você é uma pessoa que tem dificuldade de gerar seus projetos, né, muita coisa morre no nascedouro, fica só na tela mental, pode ser um problema de falta de fertilidade. Uhum. E Cernunnos é um deus que ele nos traz isso, ele pode proteger também bosques, lugares, né, sagrados para a gente que tenham natureza. Então ele é um deus que ele representa muito o espírito do masculino na bruxaria e sobretudo por ser um deus viril. Porque quando a gente pensa no catolicismo, isso não é uma crítica, né? Pelo contrário, né? É uma religião muito bonita. Mas quando a gente pensa no Deus cristão, a gente não pensa num primeiro momento num Deus viril. A gente pensa num Deus protetor, num Deus de fé, mas é um Deus que às vezes a gente tem vergonha ou se sente mal de falar sobre sexo, sobre sexualidade, porque a gente entende que no conceito desse Deus é algo pecaminoso. Mas para mim isso também não tem a ver com esse Deus, para mim isso tem a ver mais com a religião, Uhum. com o que a religião põe, né? Porque a religião ela poda muito a gente. Mas o Deus da bruxaria, né, Cernunnos ou Quernunnos, ele é um Deus viril, então que os homens podem pedir, né, por virilidade, a mulher pode pedir, né, para que traga ali, né, essa energia para o casamento dela. Então eu acho que essa é uma das principais diferenças. E por ser muito contrastante, isso incomoda também aqueles que viam o sexo como algo pecaminoso e transformaram ele na figura de Satã, do diabo, né, dentro desse marketing negativo que fizeram, e sobretudo pelo fato dele ter os galhos que na verdade não são nada mais do que um símbolo do cervo, que é um animal ligado a ele, né? E para a gente os galhos representam também a conexão com o cosmos, né? Com o universo. E aí acabaram manchando essa imagem de Cernunnos, né? Colocando ele como uma coisa que ele não é, né? Na verdade. Uhum. Naquele caldeirão de Gettysburg, lá dos celtas, também foi encontrado uma grafia, né, em latão, milenar também de Cernunnos ali, como sendo essa reverência para as culturas celtas, né? Você tem também, o mais antigo ainda, Pachupati, em tradições védicas, do deus chifrudo, de uma espécie de Cernunnos, também trazendo essa energia de conexão também com o alto. Você falou dos celtas, e os festivais celtas em que se caçava, inclusive, o cervo e se vestia, né, de Cernuno, Exato. para ser essa virilidade de conexões. Tem também, além da sensualidade, da energia, da virilidade, alguma relação entre Cernunnos e uma autodefesa energética? O que você pensa em relação a isso? Ah, eu penso que sim, né? O cervo, para defender o espaço dele, ele vai com o galho, né? Dando galhada, enfrentando ali, né?
o outro, né, quando vem um animal ali dominante querendo brigar pelo espaço. Então, os chifres, né, de modo geral, animais como o búfalo também, né, utiliza Uhum. para se proteger. Então, os chifres, além de representar essa conexão com o cosmos, né, também representam a defesa, a proteção, né? Então, inclusive a gente pode fazer uma analogia à proteção espiritual também, né? Porque se eles representam a conexão, né? É uma proteção em relação ao que a gente se conecta também, né? Uhum. O Edu também, eu não apresentei anteriormente, porque você já sabe, ele já esteve aqui outras vezes aqui do programa, inclusive a última vez esteve aqui com o professor Wagner Bond, marcando para eles voltarem aqui para estarem juntos novamente. Inclusive, deixa eu ler aqui as perguntas e comentários que as pessoas trouxeram, os internautas que trouxeram. Antes de fazer aqui a pergunta, eu anotei. Ai, cadê aqui? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Aqui, ó. Um internauta falou assim: os segredos da paranormalidade e o oráculo do Deus, já quero, e também as próximas entrevistas sobre o tema, porque a gente comentou lá naquela entrevista que ia Sim. falar sobre isso, né? Como sempre, entrevistas maravilhosas. Então, tá aqui um elogio que a pessoa escreveu aqui nos comentários. Eu vou colocar, já que eu estou aqui nas perguntas, que é o arquivo que está lá do vídeo, como é que você faz para você ficar à paisana? Como você fecha o corpo para não absorver a energia, toda a energia? Está perguntando aqui um internauta. A gente vai aprendendo, né? No passado eu não sabia, e aí eu acabava me conectando com muita coisa que não serve e ficava naquela condição de médio esponja, né? Como muita gente fica, gente, é péssimo, né? Porque aí você fica com uma energia que não é legal. Às vezes você ainda se captar energia boa, né? Se conectar com o que é bom, tá valendo. Mas o ruim é que na maioria das vezes o que a gente tem à nossa volta é mais uma energia para pôr a gente para baixo do que para cima. Hoje eu trabalho muito a questão da atenção plena. Então eu estou num local, eu percebo que ali a energia não está legal, eu busco me desconectar daquilo ali e me conectar com uma outra coisa. Então eu foco numa outra coisa, pode ser um posto de gasolina que tem do lado, tem esse posto, eu preciso abastecer. Então eu puxo a minha atenção para alguma outra situação para eu não pensar naquilo, porque é uma forma de me desconectar e busco sair do local, né? A mesma coisa em relação a pessoas também. Tem gente que eu já sei que vai me pôr para baixo, eu evito. Mesmo seja uma situação de negócio, eu evito chamar para conversar, eu escolho o dia para fazer, eu falo, não, hoje não, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser mais cauteloso e rigoroso, né, com o que a gente se conecta. É lógico que tem situações que não dá para você escolher. No trabalho, vizinho, tem gente que vem até você, né, trazendo problema. Mas eu acho que existem práticas de proteção que a gente pode fazer para diminuir também a frequência na qual a pessoa pensa na gente ou vem até nós, né? E nisso a gente vai afastando pouco a pouco. Maravilha. Quero agradecer vocês aí com seus comentários. Quem passou aqui e selecionou as perguntas de vocês foi a Gabi, que está aqui nos estúdios hoje. E tem mais duas aqui que eu vou compartilhar daqui a pouquinho, que vocês também trouxeram aqui. Já que está falando dessa conexão de mídia de conexão, fala um pouquinho desse projeto, né, do reality show, e como é que está sendo esse reality show aí. Nós estamos agora aqui, né, nesse mês, assim, de final de julho, né, de 31 de julho. Como é que está a aceitação do público dessa nova edição desse reality show, que você citou o Paranormal, que você foi campeão, né, lá pelo SBT. Fala disso e essa conexão desse programa com esse que você, como diretor, como o fundador da TV Astral, também está trazendo. Os Paranormais, eles foram um sucesso na época, né, e deixou ali uma lacuna. O pessoal sente muita falta. O SBT passado alguns anos optou por não fazer, né, novamente, e a gente sempre vê, né, os fãs mandando mensagens no meu perfil, no dos outros participantes, da Selena, Márcio, Sandra Suzy, e sempre questionando quando vai ter de novo, sentimos falta. E aí, em decorrência disso, a gente criou Mistérios Paranormais. É um pouco diferente porque não tem competição e não vale dinheiro. E não tem pontuação ali. Porque nos mistérios, os analistas, eles se dedicam mais a falar sobre como funciona a performance paranormal de cada um, por que a pessoa se conectou com uma coisa ou com a outra, qual que é o fenômeno, né? Um é clarividente, outro é clareaudiente. Então a gente se dedica muito mais a explicar isso para trazer para as pessoas uma educação, uma intelectualização em relação aos dons, do que promover uma competição que, ao meu ver, até atrapalha o desempenho, porque você fica sob pressão, querendo ganhar, porque vale um título, vale uma grana, e aí você acaba saindo do foco que é divulgar a paranormalidade, né, eu diria.
E nos mistérios a gente está fazendo isso brilhantemente bem. A gente fez a primeira temporada 2 anos atrás e o pessoal ficou sentindo falta, perguntando quando viria. E a gente não quis fazer antes porque é muito trabalhoso, né, Samuel? Porque você tem que preparar uma logística, uma van, uma locação, fazer um roteiro, tem que ter câmeras, tem que ter cuidado para o paranormal não descobrir onde a gente vai antes do tempo, senão estraga a experiência. Encontrar lugares que permitam que a gente grave, que sejam histórias interessantes. Então, é muito trabalhoso, por isso que a gente não fez antes. E só que assim, a qualidade dessa temporada, ela tá muito superior à primeira. O pessoal me manda lá no YouTube, nossa, tá aparecendo como se estivesse no SBT, né, na Band. Então o pessoal manda muito elogio, falando da imagem, do som, e isso deixa a gente muito feliz. Por outro lado, tem uns que falam, nossa, mas e você, Edu, não vai fazer? Tá faltando você participar, só que não é a proposta, né? Porque ali na hora a gente está dando espaço para outros que não puderam mostrar, né? Como funcionam os dons, e daí eu estou mais na função de apresentador, que é uma experiência nova para mim, e ao mesmo tempo também a gente fica muito nervoso, porque a gente sabe o que está acontecendo com eles, né? Isso rola uma empatia, porque aí, se é uma pessoa que não sabe, fala assim, ah, errou, né? Mas a gente sabe que às vezes não captou o que a gente esperava, mas ainda assim está captando uma outra situação que tem no campo. Isso permite que a gente seja cuidadoso, porque não necessariamente a pessoa errou. Então a gente aproveita para explicar o fenômeno, né? E a gente fica muito preocupado também, às vezes, a gente foi gravar num lugar que a administração não queria muito que a gente gravasse, porque o lugar estava muito deteriorado, muito abandonado, né? E aí ficava o tempo inteiro vigia, segurança, circulando em volta, e aí você fica preocupado, assim, será que vai dar tempo de terminar? A pessoa está fazendo o desafio, está passando moto aqui com segurança. Então, assim, tem essas situações que acontecem nos bastidores, e a gente fica tenso, né? Teve uma pessoa que falou, nossa, o Edu tá tão tenso nesse episódio, parece que ele tá captando também. Nada, estava preocupado com os seguranças ao redor, né, tentando atrapalhar a gravação. Então rola esses impedimentos, mas o resultado tá bem legal. E onde é que as pessoas podem assistir e onde é que está sendo transmitido também a transmissão da TV Astral, né? Isso. No linear tá passando pela Astral TV de sábado às 10 da noite, né? Domingo tem reprise. E tem o Mistérios Cast também, que é o podcast que repercute, né? Cada episódio. Agora, para quem quer ver a qualquer momento, pelo YouTube, gente, vai lá no Mistérios Paranormais TV. Aproveite e se inscreva, que os episódios estão sendo liberados sempre de sábado, 10 da noite. Maravilha. A bruxaria, ela até virou trend há algum tempo atrás no TikTok, né? Até colocaram lá Witch Talk, né? Lembra dessa conexão do Witch Talk? Witch Talk. O que você acha dessa trend, dessas conexões? Isso é uma democratização do conhecimento ou é uma banalização assim da magia e para alcançar um grande público? O que você pensa sobre essas? É complexa essa pergunta, né? Porque eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que acessibiliza um pouco o conhecimento. E eu sou muito fã dessas ferramentas modernas, apesar de, para mim, também ser um desafio me adaptar, né? Porque eu venho de outra geração, que assistia televisão, ouvia rádio. Então, para mim, assim, internet é uma situação, por exemplo, Instagram, YouTube, de boa. Mas, assim, TikTok, tem outras redes que eu ainda não uso muito. Mas eu vejo fazendo um sucesso danado. E eu acho que, assim, se tem público, não deixa de ser uma vitrine. E isso é importante para a arte, né? Porque nós vamos passar, mas a bruxaria, o xamanismo, eles vão continuar e vão perdurar. Agora, a minha preocupação é só que eu acho que as tradições, elas são muito importantes, né? E eu tenho medo das tradições se perderem, porque às vezes o pessoal não estuda para estar fazendo o que faz, não reverencia os que vieram antes, o conhecimento que veio antes, não lê um livro. Então, muitas coisas está falando uma bobagem, uma besteira, que quem está escutando não vai saber filtrar. Então, eu acho que tem algo de muito positivo, mas há um risco de banalizar. Então, o que eu acho é que as pessoas deveriam buscar se informar um pouquinho antes de fazer conteúdo, ler, fazer um cursinho, uma meditação, um treinamento, umas aulas, porque aí a pessoa pode dar um tom jovem, moderno, com uma comunicação do jeito dela, mas assim, sem deixar a coisa enfraquecer ou perder a qualidade, né? Perder um conteúdo que é tão bom, né? Que o pessoal garipou durante anos, que é importante que isso seja preservado.
Falar nisso, qualquer pessoa pode adquirir e utilizar do oráculo do Deus, ou a pessoa precisa ter um dom, ou precisa ter uma iniciação no caminho da magia? Em relação a esse daqui em específico, que é o oráculo do Deus. Não, não, qualquer pessoa pode, né, utilizar. Ela pode usar também tirando uma mensagem para o dia dela, ou referente a um assunto que ela está vivendo, né. Quero saber, de repente, se o meu novo projeto será próspero, se sai o próprio Cernunnos que você falou, né, ótimo, que tem a ver com fertilidade, se sai o Hades, né, que tem a ver com encerramento, se sai um Poseidon, né, que já fala um pouco de tumulto, né, emoções alvoroçadas. Então, já talvez não seja tão bom resultado. Então, eu acho que assim, a pessoa só precisa estar de coração aberto, né? E ler sobre quem é aquela divindade. Em cada capítulo aí, a gente traz primeiro um poema na abertura, que é como se o Deus, enquanto masculino, né, ali na sua totalidade, tivesse mencionando por que que ele se mostrou para a humanidade naquela faceta, ou do Cernunnos, ou do Green Man, ou do Dagda, ou do Apolo. Depois desse poema, a gente tem uma parte teórica falando sobre quem é aquela divindade, onde ela foi honrada. Aí, em seguida, a gente tem também o arquétipo de como é o homem regido por aquela divindade, né, uma parte mais psicológica. A gente tem o significado da carta, para quem tirar, né, com aquela palavrinha-chave que está escrita ali, e a gente tem um ritual para entrar em conexão com aquele atributo. Então é bem completinho, para quem gosta de ritual, de magia, também tem boas Uhum. dicas. Olha, as pessoas que acompanham aqui a TV Consciência Próspera são terapeutas e são oraculistas também, né? Então, assim, qual a diferença na prática, na leitura, assim, da leitura do oráculo do Deus, em relação ao tarô tradicional, independente da sua linha e a escola, e, por exemplo, do baralho cigano? Tá. Então, os 3 eu acho que cada um tem sua beleza, né. Por exemplo, o baralho cigano, eu gosto de utilizar para mim, eu não utilizo com cliente. Eu acho que ele é muito objetivo, ele é muito direto, e eu acho que às vezes o cliente ou nós mesmos precisamos de respostas mais assim papum, porque às vezes a gente fica muito ali, amaciando, né, a situação, passando a mão na cabeça, e às vezes as pessoas não entendem, ou a gente mesmo não entende, indo por essa linha. E o baralho cigano ele vai dar um tapa ali, né, para a gente poder despertar. Então eu gosto dele por isso. O tarô é a ferramenta que eu mais utilizo com consulente. E eu acho ele ótimo porque ele tem uma pegada muito terapêutica. Diferente do baralho cigano, que é mais taxativo, ele não, ele fala: olha, até há possibilidades, mas você vai ter que trabalhar assim, assim, assado e por esse caminho. Então, eu acho que ele é como se tivesse uma gama de vocabulário, de possibilidades, para poder conversar com a pessoa que está ali do outro lado, e ele traz muitos elementos, tornando a leitura mais detalhada, sobretudo se a pessoa trabalha com arcanos menores. Eu Uhum. tenho um pouco de preconceito que eu preciso trabalhar em mim em relação a quem utiliza só Só maiores. maiores, os 22. Pois é, porque eu acho que a informação não fica detalhada, eu acho que fica muito abrangente, muito solto. Agora, o oráculo do Deus, eu acho ele ótimo para aconselhamento. Então, é claro Uhum. que ele permite aí, eu ensino métodos para a pessoa diagnosticar situações também. O que está acontecendo, o que está sendo atraído, o que, que aconteceu. Mas para aconselhamento, como agir em determinada situação. Eu acho ele excelente. Uhum. Fantástico. Eu quero mostrar aqui para vocês que é o livro caixa e é costurado, gente. Você tem que ver a qualidade que tem nesse. Você consegue captar, talvez? Ó? E aí vem aqui o oráculo dentro. Ficou muito bonita essa conexão dos. É um dos primeiros que eu vejo costurado junto à capa com o próprio oráculo. Porque normalmente é uma box e Sim, depois vem separado uma caixa, e depois vem um livro separado. Então, aqui é junto tudo, né? tudo juntinho. Tudo conectado, né? A ideia é assim, conforme for, ele ter uma próxima edição aí dentro de um tempo, né? Que aí a gente vai mudar as ilustrações, as Uhum. cartas vão vir de outra forma, né? A gente está com essa ideia aí dentro de um tempinho. Vamos ver o que Que virá. legal. E o Wagner, no programa dele, ao vivo aqui toda terça-feira, falou várias vezes e mostrou aqui esse livro aqui, o Oráculo do Deus, aqui para as pessoas, que ele achou fantástico também, a qualidade também de conteúdo, de pesquisa, de informação que foi compartilhado aqui. O oráculo ele também mostra o nosso lado sombra, por exemplo, ele pode estar mostrando também o nosso lado sombra. Pode, às vezes, o Deus que está saindo ali
De repente é um Deus que reflete o nosso lado sombra, porque às vezes a gente está mais conectado com a nossa sombra também do que a nossa luz, né? Então eu acho isso legal também de ser falado, né? A gente buscar identificar nesse processo de autoconhecimento, né? Quando a gente está na nossa sombra, virado no giraia, quando que a gente está, né, com a nossa luz, e os deuses podem refletir o que está acontecendo com a gente, mostrar assim, opa, você está dessa forma. Uhum. Por que a gente ainda sente, ou por que a gente tem essa sintonia? Voltou, né? Que é Voltou. a Mev, né? Por que a gente sente essa necessidade de instintiva até de se identificar com os signos, de se identificar com os orixás, de se identificar com os deuses gregos? E como é que a gente pode, por exemplo, né, identificar qual é a divindade do Monte Olimpo que rege a nossa personalidade atual? Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de pertencimento, né? De pertencer a algo, né? Inclusive na constelação sistêmica, né, se fala muito sobre isso, né? E é assim com signo, é assim com deuses, é assim com orixás. Eu acho só que as pessoas precisam aprender a estudar arquétipo, porque não adianta elas virarem e falar assim, ah, eu vou no pai fulano, né? Para o pai falar de repente, né, sobre o orixá que me rege, e aí a pessoa escuta aquilo, ela aceita e pronto, né? E ela não questiona. Sim. Então, eu acho que a gente precisa entender que, assim, de repente, eu sou filho de Iemanjá, porque eu sou uma pessoa mais emocional, porque eu tenho uma característica mãezona, porque eu falo bastante, porque eu tenho uma ligação com o mar, né? Então, eu acho que é importante a gente entender, sabe, isso, buscar analisar por que desse arquétipo, não só porque alguém me falou ou porque saiu num teste psicológico, mas falando dos deuses do Olimpo, né, que é o meu estudo aí da vida, né, o que eu mais domino de panteão, eu acho que assim, tem testes psicológicos que ajudam, mas que limita muito as deusas principais do Olimpo, e que falam mais das deusas do que dos deuses. No oráculo do Deus eu falo sobre os deuses, né, gregos, e eu acho que a pessoa precisa conhecer as divindades para ela analisar com quem que ela se identifica, com qual perfil que fala mais alto nela. E também tem outro ponto relacionado às experiências da vida, o caminho da vida, que é assim, a possibilidade da pessoa vestir um outro arquétipo, não necessariamente aquele que transmite aquela personalidade atual que ela está vivendo, por conta de uma situação ou de uma fase da vida que ele precisa superar, que ele precisa lidar ali naquele momento, né? A astrologia fala muito disso, né, com o mapa da revolução solar, que é o mapa astral que rege a pessoa naquele ano, e ela vai ter o mesmo signo, obviamente, mas o ascendente muda de ano em ano, assim como as outras informações no mapa, o signo lunar, e isso explica, né, às vezes eu estou num ano que eu vou precisar ser mais Capricórnio, que eu vou precisar ser mais Libra, né, e cada situação meio impacta a gente, né, às vezes a gente sai do que é a nossa natureza e coloca máscaras ou se conecta com outros arquétipos na lei da sobrevivência, né. Eu acho interessantíssimo esse pensamento e essa conexão das divindades também, como sendo tanto luz e quanto sendo também sombra, né? E aí eu trago uma pergunta para muitos convidados, como é que a gente pode lidar com o lado sombrio de uma imagem arquetípica tão poderosa como uma divindade em si, não ser consumida por ela, e lidar também com o nosso aspecto sombra, né? Eu acho isso fantástico, porque o pessoal também tem uma tendência a ver o lado sombra como algo ruim. E a gente sabe que não, né? Que às vezes, sei lá, no xamanismo a gente precisa da conexão com o nosso animal sombra, porque você está vivendo uma situação hostil, da qual, se você não estiver conectado com esse lado, as coisas não vão dar certo, você não vai sobreviver, vão passar por cima com um trator, né? Por cima de você. Então, eu acho que o lado sombra, ele tem uma importância muito grande em determinadas fases da nossa vida. Agora, eu penso que tudo a gente também tem que ponderar e aprender a olhar de fora. Então, a gente ser um pouco terapeuta de si mesmo e pensar assim: será que eu não estou passando do limite nesse sentido? Ou será que a forma como eu estou agindo não está estimulando esse comportamento hostil das pessoas em relação a mim e não está alimentando? Será que não é necessário uma nova conexão? E eu sair um pouco dessa conexão
com esse aspecto sombrio e de repente me conectar com o aspecto luminoso? Porque até as divindades, cada uma delas tem os dois lados, né? Que a gente costuma classificar. A Perséfone é uma deusa sombria, a Afrodite é uma deusa luminosa porque é do amor. Mas a gente sabe que não, né? Que a Afrodite tem um lado sombrio também muito forte, né? Que é só dela, né? E aí a gente entender que se a divindade tem esses dois aspectos e trafega por eles, né? A gente também pode trafegar, mas eu acho que não é muito nem muito para um lado nem para o outro, mas é a gente saber como fazer essa dança das cadeiras, né? E com que se conectar. E eu penso que quando a gente está muito conectado, de repente, com o lado sombrio de uma divindade, será que eu não tenho que ir para o outro extremo para poder mudar e equilibrar, sabe? Às vezes sair, sei lá, de uma divindade mais sombria, uma Kali, de repente, indiana. Será que não é melhor eu ir para uma Konin nesse momento, que vai dar aquele choque, né? Mas vai me trazer ali um pouco mais de tato para lidar com as pessoas, compaixão e empatia. Então, eu penso que a gente tem que sempre se analisar de fora ali da situação. Quanto às imagens arquetípicas e os arquétipos associados e conectados, vamos imaginar que a pessoa está precisando de ter sucesso nos seus objetivos financeiros e liberdade. Qual seria, então, assim que você indicaria para as pessoas que estão buscando isso? Arquétipos. Eu gosto muito do arquétipo de Atena, né? Porque se a gente parar para ver as deusas gregas, a gente tem dois arquétipos que falam de independência, né? Ártemis e Atena. A Ártemis, né, a Diana dos romanos, é aquela deusa que tem a independência nos afazeres diários, porque ela tem energia, ela é caçadora, então é a mulher que não depende do homem ali para trocar o bujão de gás, o chuveiro, né? Ela dá conta do recado. Mas falando de independência financeira, como a Atena é uma estrategista, então eu acho que hoje a gente está num momento que assim, o tempo está passando muito rápido, a sensação, né, que a maioria descreve. Eu mesmo às vezes penso que as 24 horas de hoje não estão iguais, não é? A gente não tem tempo de fazer, às vezes, 1/3 do que a gente programa para o dia. Então, a gente está numa fase que a gente precisa escolher as coisas, que não dá mais para a gente fazer tudo por empolgação. O tempo é o que a gente tem de mais valioso. Então, a gente precisa escolher onde estar, o que vale a pena, o que não vale, o que a gente deve fazer, quem são os parceiros certos, qual que é o trabalho mais adequado, não só pelo dinheiro, mas também hoje ver outras coisas, porque hoje a gente viu com pandemia tudo, eu mudei meu conceito em relação a dinheiro, em relação a status, em relação a carro, em relação a tudo. Hoje eu quero coisas que me deem um certo conforto, né, mas eu não estou ligando mais para coisas que eu ligava no passado, e eu acho que muita gente está pensando diferente. O jovem, ele já vem com um chip diferente. A gente antes trabalhava para ter uma casa própria, para ter um carro, para poder ter uma segurança. O jovem já fala, casa para quê? Eu quero estar livre, porque daí eu vou e alugo e posso morar no lugar que eu quiser, né? Carro para quê? Tem metrô, tem Uber, é tudo muito prático. Então, o jovem, ele já vem com uma consciência mais diferenciada da nossa, e a nossa vai se transformando. Então, eu acho que a Atena, ela ajuda a gente a ser muito racional, estrategista, para a gente fazer a coisa certa e investir no que vale a pena. E você trouxe uma coisa bem interessante dessa mudança de perspectiva, de movimentação na modernidade em si, né? Em termos de arquétipos, o que você pensa em relação do arquétipo da Hestia, né? Da deusa do lar, né? Porque parece que em alguns momentos não está nascendo uma pessoa mais, está em extinção, alguma coisa a ser ligado com essa. Fala um pouquinho dela. É isso mesmo. E como é que você vê essa perspectiva? Né? Então, Hestia, né, para a galera que não conhece, a Vesta dos romanos, ela é a deusa dos lares, né? Então, na mitologia, enquanto todos os deuses brigavam por um trono no Olimpo, que era símbolo de status, ela falou, não, eu abdico do meu, porque como eu sou a deusa do lar, eu vou viver no lar dos humanos para zelar pela harmonia, né, na casa de cada um. E é uma deusa da lareira, né? Então, os gregos tinham no passado lareira para poder aquecer, né? Era muito frio no inverno. Então ela abdicou, né? E aí Dionísio foi lá e ocupou o trono dela. Então é uma deusa que ela está ligada à simplicidade, né? E ela é aquele arquétipo que põe panos quentes no conflito, porque é um arquétipo pacifista, né? E hoje a gente está numa época de polarização muito grande, né? Agora com a eleição a gente vai ver o pessoal desfazendo amizade, porque quem é de direita não concorda com o de esquerda e vice-versa, né? 880. E ela não é nem 8 nem 80. Então, ela não combina
com os dias de hoje, com o que está acontecendo, mas ela é necessária. Então, é aí que está. Quando você fala assim, parece que está em extinção, é o que está acontecendo, né? A gente não vê tanto esse arquétipo. Quando a gente vê aquela tia que põe panos quentes na mesa quando está todo mundo brigando, né? É uma coisa que a gente não está mais vendo no trabalho, no dia a dia, e que faz falta, né? E que a gente precisa aprender a alimentar essa éstia dentro de nós. A gente não precisa estar confrontando o tempo inteiro quem pensa diferente de nós. E a gente pode continuar com o nosso pensamento, mas eu não preciso tirar o crédito total de alguém que tem uma posição política, ideológica diferente, porque a pessoa pode ser ótima em coisas diversas, sem ser aquilo que de repente eu não concorde, né? Então, eu acho que esse arquétipo ele está realmente faltando e eu acho que mais do que nunca ele se faz necessário. Uhum. Vou trazer aquelas duas outras perguntas que a Gabi selecionou dos comentários de vocês aqui abaixo do vídeo, só que na edição anterior, quando o Edu estava com o Wagner, né, com o Wagner Borges, e aí vou ler aqui no arquivo, que é assim. Uma pessoa perguntou sobre cristal. Ó, ele perguntou, abaixo do vídeo, talvez você tenha citado no momento lá, que ele falou assim, como identificar a obsidiana negra verdadeira e há algum perigo de adquirir um produto fraudulento ou um cristal fraudulento? É a pergunta desse internauta aqui. Há muitos perigos, né, em relação a cristais, né? Mas isso acontece com algumas pedras específicas, né? Assim, principalmente citrino, eu vejo muito pessoal por aí vendendo ametista, né? Como se fosse citrino, ametista queimada, que aí ela fica com aspecto, mas é diferente quando a gente pega um citrino real e põe do lado, a gente de bater o olho, sim, né? Porque essa queimada ela fica amarelinho, um tom de amarelo, e o outro a gente vai, o verdadeiro, que ele vai para um marrom, né? É diferente. Então, eu acho que a pessoa precisa estudar, olhar no Google, imagens, né, para evitar, né, que ela seja enganada. Eu acho que ela tem que escolher lugares de procedência. Em São Paulo, a gente tem mineradoras, que as pessoas podem ir, lojas, né, grandes, que as pessoas podem ir atrás, né, para perguntar. Eu acho que às vezes sair um pouquinho, assim, não desmerecendo os estandes, as lojas esotéricas, mas, por exemplo, quando você vai num lugar especializado, é diferente, né? O pessoal domina ali para poder te explicar corretamente. Eu acho que ágatas, né, comumente elas são vendidas como se fossem outros cristais, né, quando elas são pintadas e tudo mais, tem que tomar cuidado. Com obsidiana é mais difícil. Geralmente, quando a gente vê a pessoa vendendo como obsidiana, é obsidiana mesmo, né? Então, eu acho que é mais tranquilo, mas a pessoa precisa investigar, né, para evitar cair nessa. A outra pergunta aqui que vocês mandaram e escreveram aqui embaixo do vídeo anterior foi se poderia o Edu, como pedir para o Edu para ensinar como é que ele entra no estado alfa. Eu aprendi uma técnica com a Laurie Cabot, né, que é a que eu levo para minha vida, né, quando eu fiz o treinamento com ela. Ela até ensina nos livros dela o The Power of the Witch, né, o poder da bruxa, que virou, né, uma febre na época que foi lançado, né. Ali ela explica como a gente pode fazer uma contagem em que a gente visualiza números tomados por cores, né. E isso também está associado aos chakras. Então, não é tão fácil, porque a gente visualizar a imperfeição, o colorido, não é uma coisa tão simples. Às vezes a gente tem que pensar numa coisa que tem aquela cor para a gente poder associar e transportar aquela cor para o que a gente está mentalizando, né? No caso, o número. Mas ela ensina a gente a visualizar um 7 vermelho, depois a gente visualiza o número 6 laranja, 5 amarelo, 4 verde, 3 azul, 2 índico, 1 violeta, que a Laurie falava orquídea, a cor. E aí a gente tem que ir visualizando. E à medida que a gente vai fazer essa contagem, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a ideia é que as nossas ondas cerebrais também comecem a diminuir o ritmo delas, né, de atuação. Porque o alfa é isso, né, a gente sair de um estado de alerta, de atenção, né, e a gente entrar num relaxamento, que é o que a gente faz às vezes automaticamente, lavando louça, quando a gente está numa cadeira de balanço, a gente dá essa relaxada. E aí ela fala sobre isso, né? Depois, se a gente quiser potencializar, a gente pode fazer a contagem de novo de 10 a 1, regressiva, sem precisar pensar nas cores agora, e aí a gente faz uma afirmação para a gente. Ok, muito bem, agora já estou em alfa e tudo aquilo que fizer é para o meu melhor
e das partes envolvidas. É assim que ela ensina a gente a entrar em alfa, né, e dá muito certo. Maravilha. Uma dica é a associação, já que da prática que ensina, que é o com prisma, né? Porque aí você consegue associar, por exemplo, quem estuda chakras, associar bastante a associação do prisma, das cores do arco-íris com os chakras, e 7, 6, 5. Eu que estava falando, eu estava lembrando e associei exatamente com essas cores e essa subida, e depois a contagem de descida e a afirmação fechando aí com chave de ouro, né? E já que a gente está falando de elementos e conexões que entram em estado diferenciado de consciência, como é que a gente pode equilibrar os elementos água, fogo, terra e ar, para que garantir que um processo de magia realmente funcione? O que é magia para você e como que essa relação também com esses elementos podem funcionar em equilíbrio? Para mim, a magia é a arte da transformação, né? Que eu vejo como uma ciência, inclusive, porque envolve tanto estudo, né? Para a gente conseguir manipular, né, as técnicas mágicas, e ao mesmo tempo que envolve tanto estudo e que é tão complexo, às vezes a gente faz sem perceber que a gente está fazendo, de tão simples que é ao mesmo tempo, né? Então a magia tem essa dualidade, ela é simples e complexa. Isso que eu gosto nela, porque acessibiliza para todo mundo, né? Todo mundo pode fazer magia, todo mundo faz magia. Muita gente faz para o mal sem perceber que está fazendo, para o mal de si próprio, né? E eu acho que os elementos, eles são fundamentais na magia desde sempre, né? E na nossa vida, porque tudo é feito, né, de terra, fogo, água e ar, né? Nós somos feitos, né? Eles estão o tempo todo à nossa volta. Quando eles estão descontrolados, né, também na natureza, é um Deus nos acuda, né? Que a gente vê a força incrível de cada um deles em ação. E se eles descontrolados na natureza eles fazem isso, imagino que eles não fazem em nós nesse estado de descontrole também. Quando a gente está muito fogo e faltando os outros elementos, a gente sai por aí só fazendo bobagem, né? Quando a gente está muito ar, né, a gente é frio em tudo, né? Falta empatia, às vezes falta humanidade, né? Quando a gente é muito terra, a gente é muito materialista, né? E quando a gente é muito água, a gente só chora, é muito emocional, muito sensível, né? E aí não consegue ser prático nas coisas. Então, em contrapartida, né, os atributos deles são fantásticos. Então, eu penso que até uma forma que eu ensino de entrar em alfa é a gente pensar em cada elemento. E aí a gente pensa, de repente, no elemento terra, visualiza ali uma árvore, uma rocha. Pensa no elemento ar, visualiza uma montanha, você nas alturas, um vento, uma brisa. Visualiza ali na sequência o elemento água, né? Você pode pensar no mar, no oceano, num riacho, numa cachoeira. E o fogo, você pode imaginar uma fogueira, né? Um vulcão em erupção. Então, essas imagens, elas também nos transportam para o alfa e são uma maneira da gente se conectar com os 4 elementos antes de começar uma magia. E penso que ter uma representação dos 4 também no altar ou no círculo também é muito legal, né? Aí uma coisa simples, um cristal para a terra, um incenso para o ar, uma vela para o fogo, uma taça com água para o elemento água. Fantástico. No caminho da magia em si, projeção astral ou experiências fora do corpo, existe algum perigo nessa questão? E existe alguma prática ou iniciação neste caminho que sintoniza com essa perspectiva? Então, para mim não existe perigo algum, né? Eu acho que as pessoas temem muito, porque tudo aquilo que a gente não domina, a gente teme. A projeção astral é uma técnica dificílima de você dominar, né? Ou às vezes a gente está fazendo, está indo bem, você cai no sono, né? Dorme, quando você vai ver já o outro dia. Então, assim, é uma técnica difícil, né, da gente ter domínio. Então, para mim, não existe perigo. Eu acho que a gente só vai desencarnar quando chegar o momento, ou quando a gente criar, né, esse desencarne, porque tem pessoas que às vezes não necessariamente morreria cedo, mas elas criaram, né, com as escolhas delas, com aquilo que elas vibraram, aquela situação. Então, eu não vejo que vai ser a projeção, que é uma experiência, né, única que a pessoa está tendo ali fora do corpo, que vai ocasionar algo desse tipo. Agora, a gente, estando projetado, pode ir para realidades hostis, mas isso a gente também pode ir aqui, estando encarnados, né? E a gente não percebe, às vezes está passando uma rua escura e que está cheia de perigo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito protegido espiritualmente, eu acho que a gente tem que chamar os nossos protetores, os nossos guardiões, antes de tentar a experiência. E para mim, a iniciação de tudo é natural, né? Eu Uhum. acho que os rituais
que a gente tem, eles são muito mais porque a gente necessita de uma validação externa e às vezes social, quando dá uma iniciação, quando acontece num grupo, numa egrégora, que as pessoas ali estão vendo que a gente foi admitido, que a gente foi recebido. Mas para mim, antes daquela iniciação acontecer no físico, ela já aconteceu no espiritual, pela egrégora. Então, eu penso que a pessoa vai estar iniciada no momento que ela conseguir fazer, né, o ato da projeção, ali ela foi iniciada, ao meu ver. Uhum. No seu caminho, nesse seu trajeto de magia também, é importante ou foi importante a criação do templo astral? Sim, eu costumo ensinar até hoje, quando eu estou dando algum treinamento de bruxaria, a importância da pessoa criar o templo astral dela, né? Vai ser um lugarzinho de poder, né? Que ela vai poder sempre ir, né? Quando ela for fazer essas projeções, quando ela for fazer as meditações dela, né? Ali ela institui a egrégora dela, né? Ela põe aquilo que é importante para ela. Então, eu acho o templo astral uma coisa valiosíssima na bruxaria, no xamanismo também. Uhum. Como que a pessoa pode fazer uma prática que seja simples e que ela pode realizar com facilidade ali no dia a dia para proteção ali da casa dela, a proteção do carro dela, pode ser que tenha uma empresa igual a proteção da empresa dela, Uhum. algo nesse sentido. Tem alguma prática que você pode ensinar que as pessoas podem utilizar para esse aspecto de proteção contra essas energias estranhas em detrimento daquela vibração que quer sintonizar ali? Eu acho que às vezes a gente precisa ver determinadas coisas para a gente se lembrar das nossas proteções, né? Então, colocar coisas físicas eu acho excelente, porque cada vez que a gente olha para elas, né? Aquele cristal de proteção, aquele vaso com espada de São Jorge, ou com vaso de 7 ervas, eu acho que a gente se recorda que a gente pôs ali uma energia de proteção e a gente se sente mais protegido. E como é tudo sobre como eu me sinto, porque isso tem a ver com aquilo que eu vibro, eu posso estar de repente me sentindo vulnerável quando eu olho para algo que me dá ideia de proteção e falo: não, eu estou protegido, eu fiz algo, eu me reafirmo e eu fortaleço aquilo que eu fiz e aquela energia. Então, eu gosto muito de pôr coisas físicas à minha volta que me lembrem o que eu estou trabalhando. Uhum. Então, no carro, eu coloco espada de São Jorge, às vezes atrás do banco do motorista ou embaixo, põe no porta-malas, põe no porta-luvas, né? Que mais? Eu trabalho muito com símbolos, né? Parei o carro de repente em algum lugar que eu quero proteger, eu vou lá e lanço um símbolo de proteção, né? Geralmente eu faço pentagrama, mas existem diversos que a pessoa pode utilizar. A mesma coisa na casa, quando eu fecho o local do trabalho, o escritório, eu vou lá e lanço um símbolo na porta e faço um decreto que aquele local está protegido. Então, isso é uma coisa simples que todo mundo pode fazer, que dá muito certo. Uhum. Aqui no livro Oráculo do Deus, né, você tem Horus, né? Sim. Fala um pouquinho de Horus e qual é o efeito também de se traçar, por exemplo, já que você falou também, o símbolo do olho de Horus em algum momento específico que a pessoa pode estar precisando. Você sabe que eu vim pensando aqui hoje sobre símbolos que eu poderia falar e vim lembrando do olho de Horus e da importância dele, né? Aí falei, acho que vai rolar alguma coisa sobre Horus. Agora você falou, falei, estamos conectados. Mas eu acho assim de suma importância porque o olho de Horus, né, para quem não conhece, ele vem do mito, né, em que Horus estava duelando com Til, Set, que é um deus ligado ao deserto e também à destruição. Tem coisas boas também, tá? Mas esses são os aspectos sombrios mais falados. E o Egito estava submetido sob o governo ali do tio dele, Sete. E aí ele queria livrar, né, o Egito antigo, o povo, né, daquele poder, né, que estava sendo maligno ali sobre eles. E os dois duelam. E o Horus perde o olho, tem o olho ferido em combate. Depois ele vai vencer o tio dele, esse olho vai ser restituído. Mas aí os egípcios passam a ter esse amuleto, né, que é o olho de Horus, que é um amuleto de proteção, que representa a força de Horus, ou Ra, né, como uma capacidade protetora, né, que a gente pode clamar para a gente vencer os desafios da vida. E muito legal que os antigos egípcios, eles colocavam na múmia, junto à múmia, no sarcófago, o olho de Horus, né? Porque eles queriam que essa proteção fosse junto com a pessoa que desencarnou para o outro mundo, para o além. Então, o olho de Horus ele tem um sentido de proteção espiritual muito forte, né? Às vezes, para fazer uma projeção astral, você pode deixar ali ao seu lado, né? Ou consigo, ou pensar no olho de Horus quando você está indo.
porque ele tem esse sentido de nos proteger no além, né, inclusive. Uhum. Você falou sobre amuleto. Existe diferença entre amuleto e talismã? Existe. Então, eu aprendi que o amuleto, ele é sempre um objeto já pronto, ou de repente alguma coisa que a gente compra, né, que pode ter ali alguma simbologia, mas é um objeto único que a gente carrega com a gente. Então, por exemplo, um olho de Horus é um amuleto, um cristal de obsidiana é um amuleto, e aprendi que o talismã é algo que a gente confecciona quando a gente utiliza elementos que a gente vai reunindo para uma funcionalidade. Por exemplo, eu peguei um saquinho, coloquei um cristal para sorte, com uma erva para sorte, com uma cor para sorte, pinguei umas gotinhas de um aroma, ali eu tenho um talismã, né? Então, essa diferença mais Uhum. falada. Bom, já que os amuletos eles podem ser adquiridos, já é feito, pronto, não necessariamente a pessoa fazer, como no caso do talismã, muitos vão comprar, eu acredito que outros que os mais são vendidos são os amuletos de proteção, né? Uhum. A pessoa vai adquirir, por exemplo, um olho grego, um Hansal, ou uma medalha de São Benedito, não, São Bento, medalha de São Bento, que é Uhum. utilizada mais para proteção, né? Elas podem ou devem, ou se recomenda, fazendo uma consagração desses amuletos, e se sim, como é que seria essa ativação ritualística para que aquele amuleto, além do próprio símbolo dela, né, aquela vibração Uhum. dela, possa irradiar com maior potência essa frequência? Hein? Sem sombra de dúvidas, eu acho legal consagrar, né? Que para quem não sabe o que é o ato de você tornar algo ali sagrado, né? Aquilo que passa por um ritual onde você faz um apelo, né, à espiritualidade para ela conferir mais força, poder, né? Um poder além do que aquele que o símbolo já traz. E o símbolo já traz porque ele tem uma egrégora, né? Pessoas de vários tempos acreditaram que aquele símbolo servia para aquilo. Então, isso vai alimentando, né, trazendo força. Mas um ritual simples de consagração é a gente colocar no altar a representação dos 4 elementos que a gente falou aqui hoje, né, para a gente poder trazer a força deles, né, para que eles energizem e consagrem aquele símbolo. Então, nós podemos passar, por exemplo, pela fumaça do incenso, para que limpe, né, de qualquer negatividade que de repente esteja impregnada no amuleto. A gente pode passar ali pelo elemento terra, que fala de força, pedindo à terra que fortaleça aquela proteção, né? Podemos passar ali pelo elemento água, que é um elemento, além de limpeza, de fluidez, né? Você pode colocar a mão ali na água, vai aspergindo, né? E pedindo para a água fazer fluir essa proteção. E você pode passar pela chama de uma vela, né? O fogo, elemento da vida, pedindo para ele dar vida a essa proteção. E você pode deixar entre os 4 elementos, né? As 4 representações, até que a vela termine de queimar, o incenso também, né? E é uma maneira simples, né, de fazer uma consagração. Uhum. Teve um momento do nosso bate-papo que você citou essas questões de astrologia, né? E tem um ramo, a gente fez pouco aqui na TV Consciência Próspera, que era a magia astrológica. Mas eu poderia falar um pouquinho, sei que você entende, estudou, aprofundou essas conexões todas, qual é a magia, por exemplo, de utilizar alguns símbolos, por exemplo, de Júpiter e Saturno, e como é que isso poderia repercutir para quem tem essa consciência e esse conhecimento também, né? Sim, eu acho a magia astrológica muito legal, que ela é uma magia simplista. A gente precisa ter o domínio dos astros, né, de entender a simbologia e atributos deles, né? Então, quando você fala de Júpiter, né, que ingressou agora em Leão, vai ficar um ano aí em Leão, ele vai voltar para Câncer, né, que vai retrogradar, fica um pouquinho, depois volta, em definitivo, para Leão. Júpiter ele tem a ver com abundância, né? Então, leoninos terão aí benefícios, mas todo mundo vai querer aparecer um pouquinho a mais agora nessa temporada de Júpiter em Leão. A gente tem que até tomar um pouco de cuidado para não ficar meio over, né? A pessoa o tempo inteiro no story, mostrando tudo que está fazendo. Mas o Leão, o Júpiter em Leão, ele vai trazer para a gente mais criatividade nesse período. E o Júpiter tem a ver com abundância, com crescimento. Já o Saturno, ele tem a ver com segurança, ele tem a ver com estabilidade, tem a ver com estrutura. E é muito legal fundir essas duas energias para que o nosso crescimento venha com estrutura,
para que não seja um golpe de sorte que passou pela nossa vida, um bom vento que veio e foi embora, né? E aí a pessoa pode fazer essa magia, de repente, num dia de Júpiter, mas num horário de Saturno, ou num dia de Saturno, mas num horário de Júpiter, que são maneiras da pessoa cruzar as duas energias, né? Para que a boa sorte, a abundância venha com estrutura. Se for fazer num dia de Júpiter, né, quinta-feira, e a pessoa vai ver na tabela das horas astrológicas o horário de Saturno, e ela pode até fazer, por exemplo, o símbolo dos dois astros com ervas. Então, por exemplo, o alpiste, o gergelim, eles são associados a Júpiter, né? A pessoa pode desenhar o símbolo de Júpiter ali, né? E pode ativar com uma vela, né? Geralmente o azul ou púrpura são cores de Júpiter. E ali do lado de Saturno, ela pode pegar a ruda, que é uma erva saturnina, desenha o símbolo de Saturno, põe uma vela preta ou marrom, né? E aí ela pede pelo crescimento que ela deseja, mas com estrutura, com segurança, uma magia simples e que ativa essas energias. Uhum. É um livro anterior, que é aquele o Segredos da Panela. É anterior a esse, né? É depois desse. Ah, depois. Isso. Ah, então É mais novinho. É o mais novo. Então a gente já fez também um episódio, depois vai lá e assiste essa entrevista que a gente só falou sobre os segredos da paranormalidade, que é depois desse daqui. Então estamos com o Oráculo do Deus. Lá você cita, inclusive na entrevista também citou, de que os dons, eles são biológicos, a gente possui dons biológicos, né? Então, por que a maioria de nós perde essa conexão naquela fase da infância? Quais os motivos, então, de perder essas conexões ali na fase da infância? Porque o nosso estilo de vida, né, ele impulsiona isso, né? Para começar, quando a gente é novinho, você acabou de vir a esse mundo, né? Então a mediunidade ela tá latente, né? A glândula pineal tá com tudo, né? Hoje tem muito estudo, né? Eu fico perplexo falando sobre coisas que os antigos egípcios já falavam, né? Dessa glândula, né? E a relação dela com a paranormalidade. Hoje a medicina está chegando a uma conclusão de algo que a gente no holístico já fala há muito tempo, a gente já nasceu, quando começou a estudar, a gente já teve acesso a isso. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, essa glândula ela vai calcificando. E ela calcifica porque a gente não dorme direito, porque a nossa alimentação não é saudável, ela calcifica porque a gente consome muito flúor no nosso dia a dia. É, uma série de coisas, a gente não medita, é uma série de coisas que vai fazendo com que ela vá calcificando, ou seja, o estilo de vida moderno, no qual a gente fica muito preso, boletos, contas, trabalho, responsabilidades, faz com que a gente não faça o que seria necessário para essa glândula ficar saudável e os nossos dons ficarem ali com tudo, né? Então, uma forma deles entrarem mais em ação é quando a gente entra em alfa, e eu acho que a gente pode pesquisar, no livro eu falo sobre isso, quais são os hábitos, gente, saudáveis, bacanas, para você zelar pela sua glândula pineal. Eu mesmo, assim, tomo muito cuidado com pasta de dente, né? Porque o flúor não tem como a gente tirar totalmente da vida, porque está na água que a gente toma. Mas, por exemplo, na pasta de dente tem uma concentração grande. Então, por exemplo, eu só escovo os dentes com pasta natural, vegana, e isso ajuda muito também, né? Então, eu acho que o pessoal tem que tomar alguns cuidados. Uhum. Como é que aquela alma sensitiva, né, pode se proteger de uma exaustão assim, energética quando ela vai num shopping center ou quando ela está assim no metrô, no ônibus lotado, quando ele vai nesses processos. Eu até peguei aqui um livro, porque tem uma pesquisa da doutora Elaine Aron, que ela vai dizer, ela vai afirmar que 90% das pessoas já passaram por algum processo assim, e que 10% do sistema biológico, e que 10% da humanidade, na pesquisa dela, são pessoas altamente sensíveis. Então, como é que ela pode lidar, então, com essa hipersensibilidade nesses locais, né? Ela vai precisar ter ferramentas técnicas que ajudem ela, né? Por exemplo, a expansão áurica é uma coisa que ajuda, né? A gente visualizar a nossa aura expandindo ali pelo ambiente, e no que ela expande, ela empurra tudo aquilo que de repente está nos fazendo mal, né? Envolvendo-nos numa cúpula. Ou o próprio bruxo tem o hábito de lançar o círculo de proteção, né?
sobre ele, determinando aqui nesse espaço não entra isso, isso e aquilo, não entra pensamentos negativos, não entra obsessores, né? Ou seja, a gente determina o que a gente não quer que entre, porque às vezes o que falta é um comando, já que as palavras têm poder, né? Para quem é sensitivo, ambientes coletivos fazem muito mal. Então, show, partida de futebol, né? Eh, porque a pessoa ela capta, se a gente pensar que o coletivo ele envolve um sentimento, uma energia ali que é do grupo, a pessoa capta aquilo como um todo. Então, nela, aquilo vai ser muito mais forte, Uhum. impactante, né? Então é complicado. Eu acho que depois até é importante, às vezes, se a pessoa sentir que ela captou muito, ela fazer um detox, algum processo de limpeza e harmonização. Uhum. Nesse caminho da magia se fala e se recomenda um estudo e até um comportamento ligado aos 4 verbos do mago, né, que é o saber, querer, ousar e calar. Qual a importância desses verbos e como é que a gente pode aplicá-los também, no nosso dia a dia e no nosso cotidiano com essa força da magia, né? Acho que a importância total, né? O Eliphas Levi ele mandou muito bem, né, popularizando isso, porque o saber, né, a sabedoria, eu acho que ela é imprescindível para qualquer mago, né? Porque a gente viu o quanto a ciência da magia ela é complexa. E o querer é o que movimenta as coisas, porque o que movimenta a magia é a nossa necessidade, são os nossos objetivos. A gente faz magia porque a gente quer alguma coisa, né? O ousar, para mim, tem a ver com a iniciativa. A gente não pode só querer e ficar só pensando e não fazer nada em torno disso. Mas o calar ele é fundamental, porque magia feita não se fala a respeito, a gente deixa ela trabalhar e depois a gente confere o resultado, né. Muito bem, para a gente fechar aqui a nossa conexão de hoje, do oráculo do Deus, você consegue compartilhar uma prática agora magia com o oráculo do Deus. Uhum. Alguma carta, algo que você vai ensinar a pessoa que ela pode utilizar essa carta como uma magia. Como que ela pode utilizar o próprio oráculo, a transformar o oráculo em um processo mágico? Aham. Me veio muito Dionísio, né, agora você falando sobre isso, que é uma carta que a gente tem nesse oráculo para simbolizar prazer, é a palavra-chave. E eu acho que a vida moderna, ela tira um pouco o prazer nosso, porque a gente não tem mais com tanta frequência, né, aquelas coisas gostosas que a gente tinha de rever os amigos, ficar papeando, jogando conversa, porque como o tempo está acelerado, são muitas as responsabilidades, a gente acaba focando no que é mais importante e nisso os prazeres eles são deletados do nosso dia a dia, né? Tem gente que marca até sexo, né? Casal, o dia que vai fazer, né? Na agenda, o horário, porque não tem mais tempo, né? A coisa virou uma loucura muito grande. Então, eu acho que Dionísio ele ajuda a gente a se recordar da importância do prazer no nosso dia a dia e a ter pequenos momentinhos para a gente, sabe? Aí eu vou me permitir fazer determinada coisa, né? Então é o deus do vinho, né, inclusive, então você pode até pegar a cartinha, né, e honrá-lo colocando ali ao lado da carta uma taça de vinho, de repente, na qual você pode, se você consome bebida alcoólica, ingerir, se não pode ser um suco de uva, mas assim mentalizando coisas que te deem prazer, ou assistindo alguma coisa divertida, ou chamando um amigo, uma amiga para estar ali com você, e é um momento que você está fazendo uma honraria a Dionísio e que você está lembrando da importância do prazer para que a sua vida seja mais prazerosa e não seja tão mecânica como tem sido da maioria, né. Uhum. Ó, e aqui tá passando aqui embaixo aqui, Edu Scarfon, no Instagram, para vocês acompanharem todos os trabalhos que ele desenvolve, e também Edu Scarfon Oficial no YouTube. E aí tem também, eu sempre confundo se é Astral TV ou TV Astral. Astral TV. Astral TV, e Astral Isso. TV, então pesquisa também Astral TV para você também acompanhar toda a programação. Está cada vez mais ampliada, assim, a rede, ó, tem, tá na fala pra Wagner gente. Borges, Tem né, Wagner tá com a Borges, tá gente, tá uma galerinha, tem a Tânia Gori, né, Tânia também, Gori. tá apresentando Agora eu estou recebendo da Tânia Gori cozinha, isso, Cozinha cozinha Encantada. encantada, É, cozinha encantada. Todo dia eu recebo um link de um vídeo da Tânia Gori no meu WhatsApp é, agora. tá lá diariamente a Tânia. Então tem uma galerinha, os pais de santo também, Mãe Ieda, pai Diego, falando sobre o candomblé, sobre a Umbanda. Então tem uma galera com a gente ali, o pessoal dos mistérios paranormais, todos conosco, né?
Tem uma gama de programas lá que a galera consegue ver pelo site, todo mundo, gente falando de cristais, gente falando de quinta dimensão, a Cíntia Camerim falando sobre, né, o movimento dos seres todos multidimensionais. Então tem uma galera legal. Legal. Você vai estar aqui amanhã ou depois de amanhã? Sexta-feira, vai estar aqui com a gente, né? Maravilhosa. Também na próxima, assim, de Camerim. Então, é ótimo aqui, ó, tá na descrição também do vídeo aqui os contatos do nosso convidado, o Edu Scarfon. Pesquisem aqui o Oráculo do Deus, que vocês pediram, a gente fez aqui um episódio mais curtinho hoje, mais rápido também, mas é para você ficar com gostinho de quero mais. E ele coloca, eu quero Edu de volta, quero Edu de volta. Ele tem uma agenda absurda, e a próxima a gente vai tentar encaixar com o professor Wagner Borges novamente, que foi sucesso total. Tá aqui a descrição da descrição do vídeo, como encontrá-lo facilmente. Também está para você entrar no Clube Consciência, que é um grupo de WhatsApp, onde você recebe os avisos de toda a programação aqui da TV e que recebe também, inclusive, oportunidade de participar de sorteio. A gente faz vários sorteios de livros, tem algumas editoras parceiras que estão mandando livro para a gente sortear por aqui. Se inscreva lá para receber esses avisos, só para quem está lá, né? Aí a gente grava o sorteio, para você ver lá, e tem um formulário que você preenche, é bem legal, bem interessante para você estar mais próximo aqui do programa e da TV Consciência Próspera. Então também tem o Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, o GEP. Informe-se sobre o GEP, pegue uma aula aberta, uma aula que você pode assistir lá, aberta do Grupo de Estudos e Práticas, porque esse Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, ele deu origem a esse programa aqui. Então, o Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, ele era presencial desde 2008, e agora, recentemente, acho que tem 22 aulas, então 22 segundas-feiras. Há 22 segundas-feiras, nós estamos fazendo um formato online, e aí as pessoas estão gostando. Eu, como capricorniano, anotando tudo não, tem que ser presencial, tem que ser olho no olho. Aí agora me rendi a modernidade, agora estamos fazendo há 22 semanas também no formato online. E estou gostando, por quê? Porque o feedback de quem está me trazendo, que está participando desse grupo de estudo, vai lá e se informa. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a Edu Scarfon pela disponibilidade, muito o carinho. obrigado, parabéns pelo sucesso, viu, merecido do canal, né? Fico muito feliz de ver quanta informação legal você está trazendo para a galera. E vou pedir para você deixar aqui uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. E acompanhe, gente, Astral TV, olha, Mistérios da Paranormalidade, o Oráculo do Deus, tem também Segredos da Paranormalidade, que é outro livro também do Edu, e vai fundo para aprofundar esses conhecimentos. Gente, a mensagem que eu deixaria aqui hoje é a necessidade da gente se proteger, né? É a gente realmente entender, ó, a gatinha que veio aqui confirmar, né? Começa com ela e termina com ela. É a gente se limpar do que não serve, dar manutenção, né, à nossa energia. Isso é muito sério, porque as coisas podem dar muito mais certo na sua vida se você realmente se cuidar, se limpar do que não serve e se proteger, mas fazer isso com disciplina, assim, semanalmente, sabe? Você vai se sentir muito mais fortalecido, né, em todos os seus desafios diários.